Um dia você acorda e 2 policiais estão na casa em que você mora. Eles informam que você está preso, mas não informam o motivo. Você não se lembra do que pode ter feito para que isso acontecesse, mas precisa aceitar de uma hora para outra que a vida como você conhecia acabou. A partir de agora, todos os seus esforços serão direcionados no sentido de tentar descobrir do que você está sendo acusado e de encontrar uma forma de se inocentar de algo que você não sabe o que é. Você se dá conta de que vive em uma sociedade insana, onde os tribunais não informam aos cidadãos por que eles estão sendo processados e presos, onde os advogados parecem cumprir uma função meramente decorativa, e todo julgamento já é decidido de antemão pelo capricho de juízes distantes e voluntariosos. Ninguém sabe como os tribunais funcionam. Ninguém sabe quando alguém pode se tornar réu em um julgamento. Ninguém sabe quando a sentença será decretada e, portanto, as pessoas são obrigadas a viver com a sensação constante de que o martelo do juiz pode bater a qualquer momento, em uma atmosfera de medo e apreensão constante. Este é o mundo de O Processo, o livro escrito por Franz Kafka entre 1914 e 1915 e publicado em 1925, um ano depois da morte de Kafka por tuberculose. A recepção inicial foi modesta, mas a partir dos anos 40, a boa reputação do livro só aumentou e hoje, O Processo é considerado um clássico da literatura mundial. Junto com outros escritos do autor, fez com que o nome Kafka virasse um adjetivo. Quando nos deparamos com uma situação ou um ambiente absurdo e opressor, dizemos que é kafkaniano. Mas por que O Processo se tornou um clássico? As grandes obras da literatura são ricas em significados, trazendo novas perspectivas sobre os problemas humanos a cada leitura, como um espelho que às vezes nos mostra o que não queremos ver. O que o processo nos mostra sobre o mundo em que vivemos? Neste programa Insight BP, nós vamos revelar a você como um livro escrito na primeira década do século XX pode ter muito a nos dizer sobre como é muito fácil, em um momento de descuido, cair em um pesadelo sufocante do qual é impossível acordar. Alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que ele tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. Assim começa O Processo, livro de Franz Kafka, escrito no tempo livre em que Kafka conseguia depois do horário de trabalho, cujo manuscrito o próprio autor pediu que fosse queimado após a morte. Graças a Max Brod, jornalista, escritor e amigo de Kafka, o pedido não foi obedecido, e um ano depois da morte do autor, O Processo era publicado. Ao contrário de livros como 1984, que se passam em uma versão alternativa da história, o mundo de O Processo é, para todos os efeitos, o nosso mundo. Mais especificamente, um lugar sem nome, baseado em alguma cidade do leste europeu, provavelmente Praga, onde Kafka morava. Mas em O Processo, não é a sociedade ou o Estado que criam uma realidade de pesadelo. É a própria realidade que aparece deformada, em cenas que se sucedem com uma lógica desconexa e inquietante, como a dos sonhos. Joseph K. recebe a notícia de que está sendo detido, mas não é informado do motivo de sua prisão, o que contraria o procedimento legal em estados de direito. E, de fato, a estranheza da cena só decorre do pressuposto de legalidade vigente na sociedade em que Joseph K. vive. Ora, K. vivia em um estado de direito, e por todos os lados imperava a paz. Todas as leis seguiam vigorando. Quem poderia ousar investir contra ele dentro de sua própria casa? Joseph K. não vivia sobre um regime autoritário, em que os donos do poder fazem o que querem com os cidadãos. Ou vivia e não sabia. A prisão de Joseph K. é o primeiro de uma série de eventos que desafiam o senso comum, mas que na realidade criada por Kafka acabam sendo aceitos como aceitamos as coisas absurdas que acontecem em sonhos. Por exemplo, quando Joseph K. é informado de que precisa comparecer a uma audiência judicial, não lhe dizem o horário. Ele precisa adivinhar. E a audiência se passa em um espaço abafado e claustrofóbico, onde o teto é tão baixo que as pessoas precisam se curvar para não bater a cabeça. As situações são tão absurdas que é possível considerar o processo como uma comédia surrealista,
embora muitas pessoas não consigam enxergar humor no livro. Segundo o escritor David Foster Wallace, o humor de Kafka é inacessível aos jovens de hoje, porque atualmente somos treinados para ver piadas como entretenimento, e entretenimento como uma coisa tranquilizadora, uma garantia de que tudo vai ficar bem. Mas em O Processo, nada vai ficar bem. Ao longo do livro, vemos Joseph K. tentar, sem sucesso, ter acesso às informações básicas sobre o seu caso, tentando fazer valer os seus direitos legais e ficando completamente à mercê do capricho de juízes misteriosos e distantes que parecem já ter decidido seu caso de antemão. A injustiça cometida contra ele não tem como ser reparada ou mesmo minimizada, pois ele não tem a quem recorrer. Afinal, a injustiça é provocada pelo mesmo sistema que deveria protegê-lo. É levada a cabo pelas mesmas pessoas a quem ele deveria, caso necessário, pedir ajuda. Com O Processo, Kafka antecipou a corrosão do Estado de Direito, a ascensão de regimes totalitários e a expansão de uma máquina burocrática cruel e insensível, que não leva em conta a individualidade das pessoas. Portanto, apesar de ser uma comédia surrealista, O Processo é também uma tragédia tragicamente realista. Verdadeiras bibliotecas já foram escritas a respeito de O Processo, que, como grande obra de arte, se presta a diversas leituras. Para Primo Levi, o livro parecia prever uma época em que seria um crime simplesmente ser judeu, antecipando a perseguição que os judeus sofreriam pelos nazistas. Da mesma maneira, é possível identificar em O Processo o fenômeno pelo qual todo um grupo social pode sofrer perseguição, ameaças e represálias caso suas características raciais, políticas ou religiosas os marquem como indesejáveis ou incômodos para o Estado. Nascido no Império Austro-Húngaro, Kafka viveu como um alemão entre os tchecos e como um judeu entre os alemães. Morreu em 1924, um mês antes de completar 41 anos. Não chegou, portanto, a ver a subida ao poder do Partido Nazista e o extermínio em massa de judeus nos campos de concentração. Mas o antissemitismo fazia parte de sua vida. Ele viu eclodir manifestações antijudaicas em 1848, quando os judeus receberam direitos civis, e novamente em 1859, 1861, 1866, 1897, 1899 e 1920. Lojas judaicas eram vandalizadas, sinagogas depredadas, judeus agredidos. Você podia não ter cometido nenhum crime, você podia nem mesmo ter sido acusado de ter cometido um crime, mas você podia ser linchado apenas por ser judeu. No livro Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt cunhou a expressão "a banalidade do mal", ao comentar os horrores cometidos pelos nazistas na Segunda Grande Guerra. Segundo Arendt, Adolf Eichmann, um dos principais idealizadores do Holocausto, não era propriamente um monstro, mas sim uma pessoa comum. Ele simplesmente seguia ordens e desempenhava suas funções administrativas de forma eficiente, sem questionar moralmente as consequências de suas ações. O mal, de acordo com a filósofa, não é cometido apenas por indivíduos monstruosos. Ele pode surgir da falta de pensamento crítico dentro de estruturas sociais e políticas. Arendt errou em relação a Eichmann, pois a história mostrou que ele era de fato um monstro. Mas a banalidade do mal é um conceito que, sem dúvida, explica como o mal pode se alastrar por sociedades inteiras que até então eram consideradas normais. E é exatamente isso que acontece em O Processo. Joseph K. é submetido a um processo judicial absurdo e precisa enfrentar uma máquina burocrática irracional e opressiva. Não por causa de uma maldade inerente aos funcionários do tribunal, mas porque ele está preso em um sistema impessoal e desumanizante. A banalidade do mal já estava implícita na obra de Kafka. Embora o senhor esteja detido, não está detido como se detém um ladrão. Quando se é detido como ladrão, é bem ruim. Mas essa detenção, a mim, ela parece ser algo sábio. O senhor me desculpe se estou dizendo uma tolice, mas ela me parece uma coisa sábia, que ainda que eu não a compreenda, também não precisa ser compreendida. Essa máquina burocrática irracional e opressiva não funciona apenas nos estados totalitários. E esta, talvez, seja a grande revelação de O Processo. Joseph K. é injustamente arrastado por um julgamento interminável, sem chance de obter uma vitória, em uma sociedade que até então ele considerava segura e saudável. Em uma sociedade em que vigorava o Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é um sistema institucional que coloca as leis acima das vontades pessoais de um cidadão, mesmo que ele seja poderoso, mesmo que ele seja um político, mesmo que ele seja um juiz.
Em outras palavras, é um sistema em que todos estão submetidos às leis. Mas, no romance de Kafka, Joseph K. descobre que o Estado de Direito em sua cidade não passa de uma ilusão. Ele descobre uma estrutura burocrática capaz de passar por cima de qualquer lei e de qualquer pessoa. Deep State, ou em português, o Estado Profundo, é uma expressão cunhada nos Estados Unidos para definir uma suposta estrutura burocrática capaz de passar por cima de qualquer lei e de qualquer pessoa. É um Estado dentro do Estado. É o estamento burocrático. São as pessoas que operam nos bastidores do poder e que controlam na prática a máquina estatal. A existência de um Estado profundo organizado é controversa, e as pessoas que acreditam nela são muitas vezes acusadas de teóricos da conspiração. Mas em 1912, o ex-presidente americano Theodore Roosevelt já denunciava a existência do Estado profundo. Por detrás do governo ostensivo, ele disse, acha-se um governo invisível, que não deve fidelidade nem reconhece qualquer responsabilidade perante o povo. Em O Processo, Joseph K. enfrenta a burocracia impiedosa e labiríntica sem nenhum serrote. Acredite-se ou não na existência e no poder do Estado profundo, a sociedade democrática não pode existir sem o Estado de Direito. O pesadelo vivido por Joseph K. em O Processo é um pesadelo de alguém que acha que está vivendo em uma sociedade que tem leis e que as leis são obedecidas pelos funcionários do sistema judiciário. Mas aos poucos, ele descobre que estava sendo enganado. Além de ser acusado arbitrariamente, ele não tem direito à defesa, não tem acesso aos autos do processo e precisa navegar por um ambiente jurídico caótico, sem transparência, que desrespeita os princípios básicos da legalidade. Joseph K. não tem a quem recorrer. E o pior, as pessoas acham que pelo simples fato dele estar sendo processado, ele deve ser necessariamente culpado. Entre nós não são conduzidos, via de regra, processos sem perspectiva. Afinal, como diz Hannah Arendt em seu ensaio sobre o processo, Kafka retratou uma sociedade que se estabeleceu como uma substituta de Deus e descreveu homens que viam as leis da sociedade como se fossem leis divinas. Durante sua jornada para se livrar do processo, Joseph K. procura a ajuda de um advogado e até de um pintor do tribunal que parece ter alguma influência sobre os juízes, pois pinta os seus retratos. Mas o pintor lhe diz que nunca conheceu ninguém que foi absolvido. Com o passar do tempo, a vida de Joseph K. desmorona sobre o peso do processo. Ele é gradualmente isolado de seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Eventualmente, 2 homens chegam à sua casa e o levam a uma pedreira nos arredores da cidade. Lá ele é executado com uma facada no coração, sem nunca saber do que foi acusado. Antes de morrer, Joseph K. diz que morre como um cachorro. Ou seja, já não era mais um ser humano, não para aquela justiça, não para aquelas pessoas. O Processo de Kafka tem muito a nos dizer sobre a vida em sociedade no século XXI e sobre a luta constante entre liberdade e opressão, sobre a força da burocracia, sobre a fragilidade do Estado de Direito e sobre o perigo dos novos deuses. Os piores regimes da história nos mostram que conceitos que outrora garantiam direitos e a perspectiva de uma existência humana podem ser pervertidos e se tornar o seu contrário. Essa perversão de ideais em nome de boas causas, como nos mostra o clássico de Kafka, pode nos levar ao pior tipo de pesadelo, aquele do qual não conseguimos acordar.